Olá, pessoal. Que a paz de Deus esteja em cada lar. Eu estou muito feliz com a presença de vocês nos meus vídeos, né? Graças a Deus está indo de vento em popa as visualizações. Graças a Deus, né? E a todos vocês que vocês estão entendendo as mensagens que aqui eu tento passar, né? Pela espiritualidade amiga, através dos nossos mentores, né? Porque eu também agradeço muito aos mentores de vocês por deixarem, né, permitirem, autorizarem que vocês estejam aqui olhando este vídeo neste momento. Eu sinto cada vibração de cada um de vocês. Vocês acreditam nisso? Eu sinto a vibração vindo de vocês. Quando vocês falam, que gostaram muito e que ficaram muito afinizados com o que eu falei e que entenderam perfeitamente o que eu disse. É muito bom isso, né, pessoal? Muito bom. E devemos agradecer isso à espiritualidade, que são eles, a autorização deles que nos fazem falar isso aqui e que nos fazem estar nesse compartilhamento aqui, nós, né, vocês e eu, certo? É como se eu estivesse ao lado de vocês. Eu falo de uma forma assim, como se eu estivesse conversando com vocês na minha casa. Eu sinto vocês presentes como se nós estivéssemos numa sala de estar, né? Eu converso com vocês assim, né? De amigo para amigo. Entenderam, pessoal? Então, tudo que vocês desejarem, se que tiver ao meu alcance, né? Porque a gente depende da autorização da espiritualidade, nós poderemos ajudar vocês de uma forma ou de outra, né? Quando não pudermos ajudar de uma forma, nós temos os trabalhos espirituais envolvidos, né? Todos nós ficamos envolvidos uns com os outros e as nossas espiritualidades todas, nossos mentores, certo, pessoal? Eu vou iniciar esse vídeo com uma frase de um cacique, Seattle, que eu achei muito interessante quando eu vi essa frase. E essa frase, ela é profunda para reflexão e entendimento. Ele diz assim: a terra é preciosa e feri-la é desprezar o seu Criador. Contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos seus próprios dejetos. É muito profunda essa reflexão aqui, esse pensamento desse cacique, muito profunda, porque vocês veem que ele fala não só da parte material, mas ele fala aqui também da parte espiritual, de tudo que vivemos materialmente ou espiritualmente aqui na nossa terra, né? Porque a terra é preciosa, até que pisamos a terra, que é a casa que o nosso espírito está abrigado, né? Porque afinal de contas nós estamos todos no mesmo barco, certo? E ele diz: e feri-la é desprezar o seu Criador. Então ele diz que ferir a terra está desprezando o Criador, está desprezando a Deus que fez essa terra, né? Cada grão que essa terra produz para o nosso sustento, nós temos que agradecer a Deus e a ela por isso. Porque como o nosso corpo físico iria se sustentar se não fosse cada grão, né? Cada fruta, cada hortaliça que nasce nela? Então, nós não podemos ferir a terra de forma que com o que não vamos usar, que é o ser humano está fazendo isso com o ecossistema, né, na nossa própria terra. Ele diz isso, que é desprezar o seu criador. Aí ele diz: contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. Ele quis dizer aqui tão profundamente que é o seguinte: contaminem suas camas, ou seja, isso aqui é um profundo pensamento físico e religioso, espiritual. Podem reparar, porque ele diz: contaminem suas camas. Onde são nossas camas? Não são só nossas camas físicas, aquelas camas que a gente deita para descansar, relaxar, para dormir. Não, ele quis mais dizer aqui que essas camas aqui são tudo que a gente usa para o nosso bel prazer, para o nosso descanso, para o nosso lazer, né? E também aqui houve, no meu entendimento, humilde entendimento, algo que reflete também, né, um significado erótico, né, sexual,
Porque as pessoas hoje em dia, né, não estão dando valor à vida. Não estão, porque elas vão com qualquer um, as pessoas saem com qualquer um, as pessoas mantêm relações com qualquer um, elas não sabem quais os perigos que estão acontecendo atrás disso tudo, né? A gente vê pela mídia pessoas aí que arranjam uma pessoa num dia, no outro dia já está morando junto, nem conhece aquela pessoa. E o final qual é? Assassinato. Eles assassinam aquelas pessoas. Depois, às vezes, até de roubá-las em tudo. Então, a gente tem que ter muito pensamento nessa hora, pessoal. Tem que ter muito raciocínio, muita lógica na hora de ter, assim, vamos dizer assim, um relacionamento com alguém e já ir, né, se deitar com aquela pessoa. Também pelas doenças, por tudo. E então ele quis dizer aqui uma coisa muito profunda que eu achei, muito profunda. Porque ele continua, e uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. Ou seja, toda a sujeira, né? Tudo que não serve, todas as energias negativas, né? Destruirão a pessoa, né? Destruirão e destroem a Terra também. E tudo isso que a humanidade está fazendo contra o próprio planeta, né, deteriorando os rios, fazendo queimadas, destruindo as matas, tirando o oxigênio das atmosferas, da nossa atmosfera, em que toda a humanidade respira aquele mesmo ar, tentando respirar uma coisa melhor, isso significa que a própria natureza, o próprio ser humano está destruindo, né, o local que vive. Isso aqui pode ser também representado como esta cama que ele quis dizer aqui, né? E que, deteriorando, 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 um dia vai acordar sufocado pelos próprios dejetos, pelos próprios erros humanos. Entenderam, pessoal? Então, eu achei muito interessante essa frase, né, desse cacique Seattle, é para realmente a gente refletir sobre essa questão, né? E ainda diz mais nesse texto, né, que agora já não é mais um assunto do cacique. Precisamos cuidar das nossas casas, né? E quais são as nossas casas? Nosso ecossistema e nosso corpo físico. Porque a nossa casa, a primeira, a maior de todas, o nosso barco maior, né, o nosso Titanic, aqui é a nossa Terra. E a nossa, e em nível macro, para nós. E em nível micro, somos nós, nosso corpo físico. Nós somos um espírito, né, uma consciência que está vivendo num corpo físico. Nós não somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo uma experiência no corpo físico. E é assim que Deus quer nós aqui, né? Para nós aqui. É essa Terra, esse planeta que, ao qual nós fomos atraídos para cá, pela nossa sintonia vibracional. Porque, como eu já disse em outros vídeos, se nós fôssemos tão bonzinhos assim, tão bons, nós estávamos em mundos mais perfeitos, né? Pelo menos num mundo aí que ainda renasce na carne, mas não tem mais essas barbáries que nós vemos por aí, né, pessoal? Então, o nosso corpo físico é uma das nossas moradas, né? Então, nós temos a nossa morada, o nosso corpo físico, e temos a nossa morada maior, que é a nossa casa, o nosso planeta mãe, né? Nosso planeta escola. Estamos aqui, temos que ajudar muito o nosso planeta nesse momento aí de transição que a Terra está passando, e todos nós, querendo ou não, estamos passando também, porque quando isso acontece em nível macro, assim, da Terra, todos nós que estamos aqui dentro estamos passando pela mesma coisa. Uns sentem mais, outros sentem menos. Como eu já falei lá na minha página holística, vários textos sobre isso, quais os sintomas, né, que a Terra está passando, quais os sintomas que nós estamos passando, né? Os sintomas são bem parecidos, só que o nosso é a nível micro, mas nós estamos passando por muitos sintomas iguais à Terra, né, pessoal? Então, pessoal, a espiritualidade nos passou um texto, nos passou uns, assim, vamos dizer, umas experiências, umas notícias, que eu vou relatar aqui para vocês que são, assim, um pouco perturbadoras, né? A espiritualidade diz que fatos isolados, como esses tsunamis, eles vão acontecer em vários locais, tá, pessoal? Em vários locais daqui a 7 anos vão acontecer. Não é para ninguém ficar assustado, porque nós todos, como eu acabei de falar, estamos passando por esses sintomas da transição da Terra. Então, os tsunamis vão surgir de forma homeopática, ou seja, uns aqui, outros ali,
uns mais fortes, uns mais fracos, entre outras coisas, né? Como terremotos, vulcões entrando em erupção e outras coisas mais. Então, eu separei aqui alguma coisa que os mentores falaram, que é o seguinte, de menos perturbadores, né? Que eu não vou falar o resto, talvez até depois em outro vídeo, se alguém muito aí eu fale. Que é o seguinte que os mentores passaram, né? Que 7 grandes fendas se abrirão na Terra. 7 grandes se abrirão na Terra, tá? Uma no Brasil, olha, o Brasil pensa, todo mundo pensa que no Brasil. Então, brasileiros que dizem, isso aí eu não acredito não, porque no Brasil não nasce nada, né? No Brasil não tem vulcão, né? Não tem terremotos fortes, porque esses que dão por aí não são terremotos no Brasil, são somente reflexos de outros terremotos em outros países aqui vizinhos, não são terremotos brasileiros, vamos dizer assim, né? São terremotos com reflexos do Chile, da Argentina, né? E outros mais, do Peru e outros mais. Então, vão se abrir 7 grandes fendas, diz a espiritualidade, né? Uma no Brasil, uma na Argentina, uma em Nova York. Olha só, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, vai se abrir uma grande fenda. Vai ser a maior delas, dessas 7. Os outros países, os outros lugares, eles não passaram ainda essa informação, pessoal. Não passaram ainda. Então, o que eles acham é que os brasileiros não acreditam nisso, né? Porque pode falar à vontade, não estão nem aí, porque acham que aqui não acontece nada. Mas essas transições, essa transição que está passando a Terra, é que está acarretando isso tudo. Compreende, pessoal? Porque isso vai ser nos próximos 7 anos. Olha só. E então a espiritualidade também nos passou o seguinte, que o nosso planeta Terra considera a mentalidade, né, do ser vivo, porque a nossa Terra é um ser vivo, pessoal. O ronco da Terra, eu ouvi o ronco da Terra. Eu estava do lado de fora da Terra, umas 4:30 para 5 horas da manhã, e eu ouvi o ronco da Terra. Eu sei que é um organismo com tudo, né? Ela circula nessa velocidade toda, que nada cai, né, da superfície, porque nós temos a gravidade, né? Temos outras forças mais que nos prendem aqui ao solo, né? Que nos prendem à crosta. Por isso é que ninguém cai, né? O mar não sai do lugar. Vocês vejam que até meu filho uma vez falou para mim, poxa mãe, você vê como o mar, ele respeita a terra, você vê que ali há uma força de respeito, ele não invade, né? Ele não invade. Então, ali há uma força de Deus, né? É a mão, né, da espiritualidade de Deus que faz com que ele respeite até o momento que Deus mandar, né? Então, o planeta Terra considera, nos considera como poeirinhas. Olha só, o planeta Terra nos considera como poeirinhas. E que é preciso fazer a limpeza da casa, ou seja, a limpeza do planeta. O planeta está se limpando de tudo que há degradado aqui. Como eu falei em outros vídeos, os espíritos que não servem mais, né? Eu falo em vários vídeos isso, né? Os espíritos que não servem mais para estar habitando aqui, porque eles não mudaram, né, o padrão energético, eles não mudaram o padrão vibratório. Então, não vai ter mais como eles ficarem aqui. Né? Eu já falei em vários vídeos para onde eles vão, onde eles já estão indo. Né? Esses assassinos, esses estupradores, essas consciências aí que matam trabalhadores vindo do trabalho ou indo para o trabalho, que pegam as trabalhadoras e estrupam de madrugada. Tudo isso, pessoal, não tem mais jeito, eles já tiveram as últimas chances deles. E eu já expliquei em outros vídeos para trás, vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. Eu já falei para onde estão indo esses espíritos, né? Então, essa limpeza da casa nada mais é que a limpeza do nosso próprio planeta. É o nosso planeta se limpando. E o nosso planeta, ele nos considera poeirinhas. Olha só, poeirinhas. E todas as poeirinhas nós temos que varrer. A poeirinha da nossa casa a gente varre. E a Terra está varrendo a poeirinha, né? Que cada um de nós ela considera que é, né? O grande espírito Gaia considera que é uma poeirinha. Portanto, vamos nos limpar também. Por isso que é bom nos limpar fisicamente, energeticamente. Por quê? Porque para nós não sermos considerados, né, poeirinhas pelo nosso planeta. Mudarmos moralmente, né? Mudarmos nosso padrão de pensar das pessoas, tentar ajudar no que pudermos. Tudo isso é uma limpeza que cada um de nós tem que fazer.
né? A gente fala da forma como é. Então, vamos pôr a mão na massa e vamos fazer, certo? Essa limpeza em nós mesmos, né? Para que a terra não nos varra daqui. Compreende, pessoal? Então, sendo nós poeirinhas, conforme a terra compreende, né? O planeta fará uma limpeza na casa, varrerá as poeirinhas, é o que diz a espiritualidade, certo, pessoal? E então, esse primeiro tema aqui, da terra, de varrer a terra e varrer o que não serve, ele cai também, pessoal, nesses resgates kármicos, né? Quando há a necessidade de um progresso maior, que haja um impulso para o progresso da Terra, Deus manda, né, envia a ordem para que haja essa limpeza maior, tipo uma faxina geral. Sabe aquela limpeza que a gente dá diária, vai aqui, vai ali, mas de alguns dias em alguns dias nós temos que fazer aquela limpeza mais profunda, né? Aquela limpeza que você tem que arrastar móvel, você tem que passar lustramóvel, aquela limpeza mais profunda que você tem que varrer teto, tirar tudo quanto é sujeira. Então, vira e mexe, né? Há tempos em que há essas mortes coletivas, esses desencarnes coletivos, nos quais a espiritualidade superior, os seres de luz, né, que atuam em nível macro, eles trazem ordem, né, pessoal? Trazem ordem de Deus para que haja uma varredura maior naquele orbe. Não só na Terra, não, pessoal. Isso acontece, não. Acontece em outros orbes também em níveis como a Terra. E então, quando essas mortes coletivas, geralmente, às vezes, pode ser karma, às vezes não, como eu já falei também em outro vídeo, né? Eu só vou dar aqui um exemplo como as pessoas precisam mudar suas consciências quando estão aqui encarnadas, né, pessoal? Porque depois de desencarnadas, eu já cansei de falar que aqui é planeta escola. Nós só aprendemos aqui. Quando formos para lá, nós vamos prestar conta do que fizemos, do que aprendemos, se evoluímos como espírito, se ajudamos alguém a evoluir, né? Se você ajudou alguém a não fazer um aborto, se você ajudou alguém a não se suicidar, né? Se você ajudou alguém a não cometer um crime, né? De qualquer forma, outro crime diferente do aborto, porque eu considero o aborto um crime, né? Não tem como. Eu considero, né, na forma mais profunda, pessoal, os abortos como crimes. E os outros crimes também, né? Que são esses assassinatos a sangue frio ou não, né? Então, pessoal, eu quero dizer a vocês que, pelo resgate kármico, o que a espiritualidade nos diz é o seguinte, que a raça chinesa, por isso eu estou desconfiada, né, quando os mentores falaram aí desses lugares que se abrirão as 7 fendas, que muita gente vai morrer, muita gente vai desencarnar, porque realmente, e que aquele planeta realmente ele vai roçar na Terra, ele vai roçar na Terra e vai trocar o eixo da Terra daqui a uns tempos, né? Não é tão agora, mas vai ser daqui a uns tempos. E que um dos sinais, alguns sinais já estão vindo, né? Vocês podem reparar desses tsunamis, desses terremotos que estão, assim, vamos dizer, tragédias naturais, chamadas tragédias naturais, porque elas não são produzidas pelo homem, né? Elas são tragédias naturais. Mas que essas são realmente a mando de Deus, né? A mando do Criador, a consciência universal. Não o Deus bíblico, né, pessoal? Vamos sempre esquecer agora que esse Deus bíblico não é ele, é o Deus, a consciência cósmica universal. O Criador de tudo, né? Porque os cientistas, Einstein mesmo já falou, né? Eu peguei um texto dele falando sobre isso, que o ser humano ele pode conhecer todos, né? Todo o modo de fazer, todo o modo de construir alguma coisa, né? Mas ele mesmo conhecedor, né? De todo o universo físico, o homem, ele não consegue produzir o que Deus produz, porque falta ali o fluido cósmico universal, que é o fluido que dá vida às coisas. Então o ser humano não consegue. Depois nós vamos até falar mais sobre essa questão aí. Então, voltando ao assunto da raça chinesa, por isso eu estou desconfiada que vai haver alguma coisa lá também, pessoal, na China, pelo fato de que a raça chinesa ela é oriunda de um sistema aí, eles não são da Terra. Todos que renascem ali, eles vêm desse sistema, né, que eu não vou dizer aqui, e eles os encarnam em outros países, assim.
eles reencarnam entre eles. Então, aqui vou apresentar aqui, pequenininho, naquela época eu mostrei a vocês. Entrou aqui, Fred, para dar bom dia. Dá bom dia, Fred, pro povo. Ele entrou aqui, o Fred. Tá grande o Fred. Vai lá, vai. Então, pessoal, é o esquilate aí nos vídeos, pessoal. E então, os chineses, né? Os chineses, eles têm... Ah, essa aqui... Ó, apresentar outra aqui para vocês. Essa aqui é a Dorinha. A Dorinha, botaram aqui na minha casa tem 2 semanas. Já ganhou nome, já ganhou vacina. Dorinha. Apresento a vocês a Dorinha também. Então, pessoal, os chineses, eles reencarnam entre eles mesmos. Então, aí já tem um porquê espiritual, certo? Aqueles milhões de pessoas lá da China reencarnam entre eles. E eu creio que vai haver realmente um colapso lá na China, né? No meu modo de ver, pelo que os mentores passaram. Né? Porque nós temos que mudar, pessoal, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Porque, apesar que eles são tecnologicamente avançados, mas eles, os mentores falaram que eles são endurecidos espiritualmente, os chineses. Eles são uma raça endurecida. Eles não se deram conta ainda da diferença, né, que há entre os seres, né, o próximo. Um cachorro, por exemplo, eles fazem lá festival para assassinar cachorros. Né? Então, eles são endurecidos espiritualmente, diz a espiritualidade. E isso vai fazer parte de um resgate para eles. Um resgate que vai acontecer para eles. Entenderam, pessoal? Foi o que a espiritualidade passou. Vai acontecer um resgate para eles, porque eles ainda não conseguiram alcançar esse nível espiritual. Ok? Então, por as pessoas, né, terem esses padrões assim, não mudarem, né, é que esses karmas acontecem. E outra coisa também que os mentores passaram é que quem tem alguma coisa, alguma ligação com o avião, vai desencarnar por avião. Às vezes não é piloto, ele nunca andou de avião, não aconteceu nada na vida dele para que ele andasse de avião, mas ele vai desencarnar por avião. Acontece até do avião cair, né? Acontece até do avião cair, às vezes até na casa dele, e ele não tinha nada a ver com aquilo, o avião caiu na casa dele. Compreende, pessoal? Então, aqui eu quero dizer também para vocês do caso daquela morte coletiva, né? Da morte coletiva dos Mamonas Assassinas, né? Daquele grupo há mais de 20 anos que desencarnaram, dos Mamonas Assassinas. Eles, os Mamonas Assassinas, eles tinham karma com avião, por isso eles desencarnaram ali. Tá? Aquela equipe que formou aquela banda, né? Aquele grupo, Mamonas Assassinas, diz a espiritualidade que eles desencarnaram pelo avião cair porque eles tinham karma com avião. Ok, pessoal? Eu não sei como é que foi, mas tinha. E que, infelizmente, eles não estão presos uns aos outros mais. Eles não estão se reconhecendo. Entenderam, pessoal? Eles não estão se reconhecendo. E o que acontece é que eles... Leva ela para lá, Joaninha. É que eles... Bota ela lá e fecha direito a porta. É que eles ainda estão num padrão energético que não estão, assim, vamos dizer, eles não se reencontraram no plano espiritual. No plano espiritual, ali naquele desencarne dos Mamonas Assassinas, a espiritualidade veio e deu um sonífero, vamos dizer assim, para vocês entenderem. O sonífero que a espiritualidade dá para que o espírito se acalme e passe por um período de turbação, para depois seguir, quando se acordar, seguir ou não, aí eles dão outra dose, né? Até a pessoa se acalmar. Mas, no caso dos Mamonas Assassinas, foi dado também isso, né? Essa dose para eles. Mas só que uns já estão dormindo, outros já seguiram seus caminhos e nenhum deles está junto. Pelo contrário, ainda tem um, né? Ainda tem um que ele está andando ali no local do acidente, ele está andando no local do acidente com a cabeça debaixo do braço, pessoal. Entendeu? Ele está andando no acidente ainda, no local do acidente. E a espiritualidade não pode fazer nada por ele, porque o que foi feito já foi. Agora vai depender só dele, compreende? Do espírito dele ter a consciência, né? Ele acordar para aquela nova realidade que o espírito dele está vivendo. Compreende, pessoal? Então é isso, a gente tem que mudar aqui.
né? Porque depois, os karmas, quando eles vêm assim, coletivos, e pegam a pessoa de surpresa, pegam as consciências de surpresa, é muito triste, é muito sofrido, né? Como a morte desse ator aí, ele foi pego de surpresa, né? Ele está ainda lá com aquele povo das águas, com o povo das matas, né? Ele agora é que está mais ou menos saindo desse momento de turbação, porque ele está se reencontrando, só que ele não está entendendo ainda por que aconteceu com ele. Futuramente, os mentores dele vão dizer, né? Ele não saiu da Terra ainda, né? Porque nessas mortes aí, assim que acontecem de repente, não tem como o espírito tem que ser muito evoluído, né? Viver realmente só de espiritualidade e não de materialidade, para que no momento crucial desse, ele se envolva realmente na clarividência do que ele está passando. Ok, pessoal? Por isso, ele ainda não saiu, porque ele vivia muito materialmente também, né? Devido também à profissão dele, certo? Então, ele ainda está lá, né? Com aqueles seres. E pessoas me perguntam, e os seres são ruins que levaram ele? Não, os seres não são ruins porque levaram ele. Eu até já falei nos outros vídeos a esse respeito. O que aconteceu ali, o diretor, né, o escritor da novela, ele foi intuído, né, a fazer aquela mandala, quem fez a mandala, aquilo tudo, todo aquele procedimento da produção da novela, tudo foi em questão da espiritualidade, né, pessoal? Aqui nada acontece por um acaso. Por isso, aquela mandala da abertura da novela, né? Vocês veem que o Rio São Francisco, ele é muito místico. Ele tem até aquelas carrancas, né? Porque os espíritos das águas usavam as carrancas para afugentar, né, invasores. Vocês veem que as carrancas são para isso, para espantar maus espíritos, né? Gente que não vem ali para o bem, gente que não vai para ali para boa coisa. Então, não sei se a espiritualidade usou aquilo ali como entendeu, né? Se a espiritualidade do local, como vocês sabem, eu sou espiritualista universalista e entendo por esse lado aí dos orixás, do povo do Rio, né, das entidades que tomam conta ali, que nós estamos vivendo num mundo de terceira dimensão e isso tudo acontece no mundo de terceira dimensão. Eu não sei se eles não gostaram daquilo, né? Que eu até expliquei. Se alguém também chega na minha casa, o cenário usa o meu cenário, filma, vai embora, vai ganhar dinheiro e não dá nem obrigado, né? E não oferece nada para mim em troca. Tem que oferecer, pessoal. Tudo na Terra é materialização, certo? Tudo na Terra. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu ali. O que eu tenho certeza para dizer para vocês é que ele ainda vai ficar um bom tempo ali naquele lugar, né? Ele está um pouco ainda perturbado, mas está circulando para lá e para cá, já ficou mais tranquilo, já estava achando que era um sonho. Agora ele já está sentindo que realmente desencarnou, porque já estão dizendo a ele esses fatos e tudo mais, né? Porque ele tinha muito mentor do plano espiritual das águas. Então também já falaram com ele, né? Ele já está ali. E ele, pessoal, eles já convenceram ele a dizer que ele é um guerreiro, né? Já falaram a ele que ele é um guerreiro. E que ele vai ser uma entidade, tipo uma entidade que vai tomar conta ali de uma egrégora daquele local. Ou seja, pela minha intuição, pelo que eu estou sabendo, pela espiritualidade, ele não vai nem sair dali. Até haver nessa transição da Terra, eu creio que ele não saia dali. Porque quando houver essa transição da Terra, os espíritos continuarão, gente. Né? Porque os espíritos estão desencarnados, eles vão continuar. Ninguém aqui só vai desencarnar quem está na crosta. Quem não está na crosta vai continuar onde está. Então, diz a espiritualidade, né, que ele é um guerreiro e que eles vão usar ele como um guerreiro do local, porque ele tem um espírito xamânico e que vai ser usado como um guerreiro, né, uma entidade do local. Ou seja, então, de repente, ele não vai nem sair dali, né, pessoal? Daqui para frente, depois a gente vê o que vai acontecer. Ok? Só por curiosidade eu toquei nesse assunto, porque nós estávamos falando a respeito mais ou menos disso, né? Ok, pessoal? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado vocês, né? Qualquer coisa vocês entrem aí na descrição do meu vídeo, acessem os e-mails. Perguntas particulares, pessoal, por e-mail, né? Comentários que eu posso falar, vocês podem comentar no vídeo, né? Então, namastê para todos, muita paz, muita saúde, muita proteção. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, amém. Prosperidade para todos.